Olá, boas-vindas! Estamos de volta com a nossa aula sobre o Ano Novo Astrológico. Finalmente, o Sol entrou em Áries, trazendo com ele uma nova estação. É o começo do outono para a gente que está no hemisfério sul e o começo da primavera para quem está no hemisfério norte. Esse período ele é caracterizado por uma fase de diferenciação onde a gente começa a se descolar do todo, da massa pisciana, que é o signo que veio antes, onde né? O Sol esteve até ontem, Sol em Peixes. E a partir desse dia 20 de março de 2024, da meia-noite e 6 minutos, a gente teve essa chegada do Sol em Áries. E Áries, como a gente sabe, é o signo do eu, o eu que age, o eu que se apresenta, o eu que se compromete. E essa questão do comprometimento e principalmente o autocomprometimento, a autorresponsabilidade é um chamado para esse novo ano. Esse novo ano que sabemos é regido por Saturno. E não é só isso, não, gente. Saturno rege duplamente esse ano novo astrológico. Pega a aula sobre o planeta regente do ano para você compreender a descida da luz pela árvore sefirótica. Você vai compreender por que esse é um ano regido por Saturno. A gente sai do fundamento que é a regência da Lua, e a gente sobe com a nossa energia. A gente está num movimento ascendente dentro desse ano de 2024. E Saturno, ele rege o mapa astral do Sol em Áries, porque no momento da entrada do Sol em Áries, o ascendente desse momento está em Capricórnio. E a gente sabe que o regente do ascendente é o regente de todo o mapa. Então, Saturno rege esse Sol, rege essa temporada, não somente o início, mas do início ao fim. E eu trouxe aqui hoje para você esse mapa do Ano Novo Astrológico para a gente falar sobre ele, para você anotar os principais pontos, para você fazer o seu desenho no seu compasso lunar sobre cada posicionamento importante e o que você tem para desenvolver a partir de agora. Vamos lá. Bom, aqui temos a nossa porta de entrada, Ano Novo Astrológico, Sol em Áries, 20 de março de 2024. Vamos ver o que temos. Aqui é o mapa completo para você, com todos os posicionamentos. A gente vai olhar para cada ponto desse, né? E eu trouxe aqui uma imagem que tem tudo a ver com essa nossa transição de um ano da Lua para o ano de Saturno, para que você medite sobre ela, para que você entenda essas chaves que estão sendo oferecidas, que já foram oferecidas para você através desse último ano que a gente passou juntos aqui na nossa terapia lunar. Quais foram esses sentimentos, essa história da tua própria vida que foi contada para você e que você se apropriou dela, que você vem se apropriando e que você vem aprendendo, né, fase a fase, lua a lua, a orientar as batidas do teu coração, a ressoar e a perceber as formas que esse ressoar traz. Isso é cocriar. Por isso a nossa terapia lunar é tão importante, porque ela traz para a gente essa chave da cocriação, porque ela faz com que a gente compreenda o que nós estamos sentindo. Qual é o sentimento? Se a gente compreende o sentimento, a gente compreende a vibração. Se a gente compreende a vibração, a gente orienta essa vibração para cocriar. E se a gente deixa ela solta, a gente segue criando a nossa realidade sem ter muita noção e sem ter muita capacidade de administrar essas realizações, né? Assim, às vezes a gente vai repetindo coisas que a gente não quer. E quando a gente percebe que ressoa de determinada maneira com mais facilidade, a gente pode empenhar o nosso trabalho, trazer esse trabalho, né, consciente para vibrar de uma outra forma, para construir outras cadeias de pensamento, outras realidades. Tudo é moldável e tudo parte dessas batidas desse coração.
E a gente está falando nesse ano, né? A gente já falou no nosso vídeo anterior, dentro desse período da transição do ano da Lua para o ano de Saturno, que é um momento de descristalizações, porque Saturno é o regente desse ano, duplamente. E Saturno está em Peixes. Aqui nesse mapa, ó, ele está na casa 3, em Peixes, fazendo uma conjunção com Vênus. Isso é uma coisa linda. Vênus é o planeta do amor, é o planeta da união. Ela se sente bem nesse território pisciano. Já o território pisciano é um pouco estranho para esse Saturno, mas ele já está aí há algum tempo e ele está trazendo mais compaixão para a gente, está trazendo mais generosidade para a gente olhar para a nossa história e ele está pedindo para que a gente desfaça algumas estruturas. Ainda estamos nesse processo de desfazer algumas estruturas. O barro está fresco, a argila é maleável e a gente precisa remodelar algumas coisas. E parece que é esse momento, esse sentido final de fazer as revoluções que a gente precisa para alcançar algo diferente. E esse algo diferente nada mais é do que a nossa ambição verdadeira. As nossas ambições pulsam quando um ano é regido por Saturno. E a gente é convidado aqui a agir. É um ano de ação. Eu destrinchei esse mapa para a gente olhar aos poucos, né? Que aí você vai ter essa visão de cada ponto, né? Primeiramente, vamos identificar essa tríade principal, né? O Sol entrou em Áries aqui bem no finalzinho. Vou dar um zoom para a gente saber do que está falando, né? Agora, o Sol está aqui. Ele entrou exatamente no início da casa 4, no início do signo de Áries. Então, ele faz uma conjunção com o fundo do céu. O fundo do céu é o nosso chão, são as nossas raízes, é o território lunar. Então, esse sentido das emoções, dos sentimentos, das sensações, das impressões que a gente tem, tudo isso segue pulsante. Não é porque o ano da Lua passou que essa consciência lunar não está aí de base para a gente e que a gente deve continuar desenvolvendo. A gente começou, apenas começou essa recriação de quem somos nós, né? E dentro de um chamado de um Plutão que está aqui, ó, bem no iniciozinho da casa 2. Na verdade, casa 1, né? A casa 1 está aqui. É bem no iniciozinho da casa 1. Essa é a linha da casa 2, né? Então, esse Plutão, ele está na casa 1, no primeiro grau de Aquário, chamando as revoluções que estamos vivendo, estamos inaugurando daqui para os próximos 15, 20 anos das nossas vidas. E essa noção de começo, recomeço, início, ela tem que estar muito clara para você, para que você reconheça a instabilidade, as instabilidades e a necessidade de tentar, a necessidade de começar, de dar o start em alguma coisa nova nesse momento. Todo começo de ano novo astrológico é um chamado de novas iniciativas. E essas iniciativas, nesse momento, você está jogando muito aí com a tua calma, com a tua paciência, com o esforço de lidar com as tuas emoções, porque nem tudo é no tempo que você quer, no tempo que a gente quer, é no tempo da vida, né? É um ano saturnino. Então, a gente é convidado a confiar mais nesse tempo que orienta a vida humana, né? Mesmo que a nossa consciência esteja marcada numa dimensão cósmica e limitada. E Saturno em Peixes sabe disso. Pois bem, o Sol com Netuno aqui, ó. Netuno ainda está em Peixes, o Sol já em Áries. Eles fazem uma conjunção com o fundo do céu. Saturno, o regente do ano, junto com Vênus, estão em Peixes na casa 3. A casa 3, ela coloca um foco nas comunicações, ela traz um foco para os aprendizados. É, e o valor, né? Saturno e Vênus estão muito atrelados a uma energia terrena. Então, é a comunicação valiosa, tem valor a palavra, tem valor as ideias, tem valor aprender alguma coisa nova que pode garantir ali na frente, mesmo que seja um aprendizado que demore um tempo. Tem valor
praticar tudo isso, tem valor tomar essas iniciativas agora e superar os desafios do tempo para que você chegue em algum lugar através desse planejamento racional, mental, né? Essa casa 3 traz esse planejamento mental racional à tona. E os deslocamentos que a gente é capaz de fazer. A gente segue num ano de muito movimento, né? Essa casa 3, originalmente, ela é regida pelo signo de Gêmeos. E a gente tem um planeta aí bastante destacado, que nós já conversamos aqui na terapia lunar, que é Júpiter. Júpiter está em Touro nesse momento de ano novo astrológico, nessa ocasião, fazendo uma conjunção aqui com Vértex. A gente tem a roda da fortuna aqui também, tá? Nesse mapa, ela tá marcadinha aqui em cima em Virgem, mas a gente desconsidera esse posicionamento, porque esse é um gráfico que não me permite brincar muito ali com a precisão de alguns pontos, e a roda da fortuna é um deles, né? Para algumas pessoas isso está valendo, né? E dependendo de alguns pontos do globo terrestre onde ela estiver. E de algumas leituras também que não consideram alguns detalhes, também vale. Mas a gente vai considerar aqui nessa nossa leitura essa roda da fortuna aqui, junto onde está esse vértice, né? Que é uma oportunidade de agir, uma oportunidade de ação. E a roda da fortuna fertiliza as oportunidades boas, a oportunidade da roda girar num movimento ascendente, de utilização dos nossos talentos, né? E aí, por que talentos? A gente está falando de Touro, que traz esses dons e talentos à tona. E esse Júpiter, ele está canalizando essas oportunidades da gente explorar aquilo que a gente tem, da gente, aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente tem de ruim também, tá? Vem à tona e vai vir mais ainda, porque a gente já está entrando dentro dessa sequência de ano novo astrológico, nos primeiros eclipses. A gente já tem, né, dia 20, ano novo astrológico, dia 25, primeiro eclipse lunar no signo de Libra. A lua cheia em oposição ao Sol em Áries, logo no início desses signos. Pois bem, né? É um futuro que chama a gente nessa ocasião. Então, tem muita coisa que estava adormecida que está sendo despertada, e essas possibilidades de um futuro mais próspero, de um futuro mais estável, ela está chegando e chegando cada vez mais. E aí, esse Júpiter, ele está caminhando já numa órbita de conjunção, de uma conjunção exata com esse Urano. Isso aqui, gente, é uma explosão de energia, de novidades. A gente tem bastante excesso, tá? No que diz respeito ao apego à matéria, a essas coisas que a gente tem. E também a gente olha com um certo radicalismo, que pode ser bastante exagerado, para desapegar de algumas coisas, né? Então a gente tem que seguir medindo as consequências dos nossos atos em qualquer momento. Essa é a chave para viver esse ano. Sempre, né? Mas em alguns momentos mais do que outros. Meça as consequências antes de agir. Apenas isso, calcule. Amenize o impulso calculando, tendo um plano, uma estratégia, e não somente a curto prazo, a médio e a longo também. É assim que a gente se beneficia. E que vai aproveitar e que vai dar esse preparo para a gente explorar as novidades, né? Essa galera aqui, Júpiter, Urano, a roda da fortuna, eles estão na casa 5 desse mapa, que é uma casa de criatividade, é uma casa de sorte. Ela traz um foco para os relacionamentos afetivos, amorosos, para os filhos, para as crianças. Então, a gente tem uma oportunidade de largar um pouco do nosso passado, a gente tem uma oportunidade de desaprender algumas coisas, no melhor sentido desse desaprender, que é esse descristalizar, reeditar, reciclar o nosso eu, a nossa autoexpressão, num caminho de verdade, num caminho do que é verdade para você, porque a verdade ela também é relativa, ela também é um mito, né? É só o amor que não é e o amar. E é isso que essa revolução significa, né? Uma revolução amorosa, uma revolução do amor. O caminho é pelo amor, é pelo afeto, e é pelo afeto que você vai se transformar, que você vai conseguir medir as consequências dos seus atos e ficar de boa e seguir na onda, aproveitar as oportunidades e amenizar os excessos. A questão é
esse Júpiter vai avançar. Vai chegar coisa nova, muita coisa nova até maio, para a gente fazer, para a gente praticar. E quando maio avançar, a gente vai ter esse Júpiter aqui entrando no signo de Gêmeos. E aí, gente, é a questão da multiplicidade que vem à tona. E a gente já vai sentir isso antes, já estamos dentro desse território de mudanças, em que o chão parece que treme um pouco, né? E a gente tem esse chão bem marcado aqui, como nós vimos. Deixa tremer. Né? Deixa tremer, se vulnerabiliza. A gente está aqui num curso da Lua, tratando das nossas vulnerabilidades, acessando as nossas vulnerabilidades, ganhando vocabulário para nomear as nossas vulnerabilidades e fazer dessas vulnerabilidades a nossa força, porque elas são tudo que a gente tem, são as nossas experiências, é o nosso passado, e esse passado grita quando o Sol está na casa 4, e é um Sol em Áries, que são essas novas iniciativas, é o recomeço de uma jornada, né? E a casa 4, ela abriga fins, fins de ciclos e recomeços, novos começos de ciclos. Então, pense por ciclos, não pensa pequeno, pensa largo, pensa grande. E entra em contato, né, com essa vulnerabilidade e faz daí a tua força. Um indicativo também, assim, desse tempo que a gente tem é porque quando o Sol está na casa 4 no mapa, as potencialidades, né? Aí isso vale muito para esse mês, para todo mundo, e vale para o ano também como um todo, que é o seguinte: as principais potências, elas não se realizam imediatamente, elas são apontadas, mas é lá para o final desse mês, né, que a gente começa a colher alguma coisa, que a gente começa a perceber os frutos, né, desse cultivo que a gente veio praticando. E aí, retomando aqui nessa questão da multiplicidade, que envolve a nossa criatividade, envolve fazer várias coisas ao mesmo tempo, experimentar, se experimentar, não se fechar em uma ideia só, em uma coisa só, ter o teu plano, obviamente, né? Mas adequar esse plano a essa mente aberta, mais aberta do que nunca, né? Parece que a vida quer que a gente se abra, né, para o amor, para as trocas, para ouvirmos uns aos outros, e frear um pouco essa tendência de ser o dono da razão, se é verdade, é um mito, se é verdade, ela é particular para cada um, né? Mercúrio rege o signo de Gêmeos, rege o signo de Virgem, e ele está junto do nó do norte aqui, ó, na casa 4 também, dentro da casa 4 em Áries. Então, essa comunicação assertiva, ela é uma proposta da gente experimentar essa assertividade, deixando cada vez mais a agressividade de lado. A gente vai ter que se impor em alguns momentos, porque isso significa traçar limites claros e se comprometer, se autorresponsabilizar, que foi o que a gente começou falando aqui nessa aula, mas sem deixar de levar o outro em consideração e sem deixar de buscar expandir os nossos ouvidos internos e externos, os nossos sentidos como um todo, ouvir com o corpo inteiro, sabe? Ouvir mais, muito mais. E esse é o sentido de uma alunação pisciana. E aí a gente já conversou no nosso grupinho interno, né, da terapia lunar, que esse ano novo astrológico ele está dentro de uma alunação pisciana que caiu no 20º grau aproximadamente do signo de Peixes no dia 10 de março. Então a gente tem uma alunação que começou aqui nesse signo, muito perto desse Saturno, né, cheia de responsabilidade, cheia de metas, cheia de objetivo, um pouco perdida, um pouco perdida na sua sensibilidade, buscando essa diferenciação que começa a chegar agora e que vai ficar cada vez mais forte. E a gente pode se lançar com muita agressividade, com muita pressa. E aí, onde eu queria chegar com isso Mercúrio é um planeta que vai ficar retrógrado nos signos de fogo esse ano. E a primeira retrogradação já vem logo em abril também para a gente. É, E é no signo de Áries. Então, a gente vai ter um momento aí para desacelerar, para dar uma acalmada, né? Ou a gente vai errar, a gente vai se embolar com a nossa
pressa para chegar em algum lugar, né? Paciência, né? A gente só não pode se fechar, a gente tem que estar aberto para o experimento e saber que a gente não sabe de nada, somos crianças que estamos aprendendo. E aí essa é a consciência maravilhosa dessa casa 5, desse amor que essa casa 5 coloca para fora, né? Somos crianças, estamos aqui para experimentar, né? Com esse Júpiter e com esses Gêmeos que traz um impulso de procurar as pessoas para ouvir o que a gente tem a dizer, mas que a gente saiba ouvir também, né? Que é o principal. E se a gente for levando as coisas nesse sentido, um pouquinho eu, um pouquinho outro, sucesso para esse ano, né? A gente vai ter essa oportunidade de traçar esses limites de uma forma diferente. E trazendo essa criança à tona novamente, aqui onde a gente tem Mercúrio e o Nó do Norte, que é a missão de vida, é a nossa missão desse ano, né? Desse eixo nodal lunar, né? É um ponto que envolve a consciência lunar também, né? Principalmente dos nossos propósitos. E o nosso propósito é afirmar nossa identidade, é redescobrir essa identidade depois de um momento de caos, de confusão, e reafirmá-la, né? E experimentando e reafirmando, trocando, se redescobrindo, se deslocando, se permitindo a esse deslocamento de ideia, de pensamento físico, e espiritual também, para haver uma renovação, né? Um ano de renovação das nossas células, né? Da nossa casca também, e desse nosso interior, principalmente, né? É quando a nossa alma, o espírito, né, que carrega a nossa força, ele se manifesta com mais facilidade por conta dessa abundância pisciana que esse ano traz para as nossas vidas. Isso faz parte das nossas ações, isso é o que motiva, o espírito é o que motiva a nossa ação. Então, quanto mais a gente entra em contato com a nossa alma, com esse interior, mais a gente também se harmoniza, se equilibra. E aí, esse nó do norte, a nossa missão é ser a gente, é ser o eu que diz eu, que se autoafirma. E aqui a gente tem Quiron também, o símbolo dele não está aqui nesse mapa, mas a gente sabe que ele está aqui. Eu vou deixar aí um outro mapa para vocês, onde a roda da fortuna está localizada aqui certinha, e a gente tem Quiron também, vou deixar em PDF, você vai poder baixar através aqui da plataforma mesmo, tá? Nessa aula. E aí, Quiron está aqui, evocando dores. E a gente tem, assim, exatamente no dia do Ano Novo Astrológico, Quiron e Mercúrio fazendo uma conjunção, mostrando que a gente tem aí algumas feridas nesse território da comunicação. É um assunto sensível, construir novas pontes, dar o start em novos contatos no cotidiano, se autoafirmar, dizer eu, se autorresponsabilizar, ser gentil e firme ao mesmo tempo. São os desafios que a gente enfrenta. E essa renovação, ela mexe um pouco com a nossa terra natal, né? Algumas revelações podem vir à tona, a gente vive um clima de agressividade, sim, às vezes no território da nossa casa, da nossa família, onde essas transformações elas estão mais efervescentes, né, por conta dessa casa 4 aqui nesse mapa. E é uma oportunidade da gente enxergar a nossa criança interior, é uma oportunidade da gente reconhecer as feridas que a gente adquiriu na infância, as feridas que a gente adquiriu em outras vidas, para quem acredita, né? Fazer esse exame de consciência, explorar a tua alma, as tuas memórias, né? E deixar a tua imaginação construir um mundo novo. É assim que vai funcionar. É assim que você vai curar, brincando tudo de novo, se permitindo uma brincadeira diferente, né? Para refazer, reconstruir teus hábitos numa direção mais saudável. E aí, olha o presente maravilhoso que a gente ganha. A Lua. A lua desse ano novo astrológico em Leão. E é uma lua aqui no finalzinho da casa 7, botando foco nas relações, botando foco, nas trocas no eu e no outro. E o meio do céu, que está aqui, casa 10, junto com o nó do sul, que é de onde a gente vem, é esse passado, né? Então a gente tem uma meta nesse ano novo astrológico de revisar esse passado, de entrar em contato com ele,
e de fornecer, né, a nós mesmos, né, o que a gente precisa recuperar de lá, o que que a gente tem que levar com a gente para construir essa identidade, o que que a gente abandonou, né, principalmente a gente precisa integrar, ou aquilo que a gente precisa realmente ressignificar totalmente, né, tudo está aí à tua disposição. E essa lua em Leão é uma lua de recriação, né? A gente está se recriando, a gente tem que viver com arte, a gente tem que encontrar a poesia no nosso dia a dia, a gente tem que rir, a gente tem que se educar, sabe? A gente só se educa brincando, a gente tem que selecionar, é uma lua seletiva, né? E a casa 7, que é o descendente, né? Em oposição ao ascendente, né? O ascendente é o eu, o modo do eu agir, o modo do eu se apresentar, como a gente deve fazer isso, né, com um ascendente em Capricórnio, é dessa forma que a gente faz, né, com precisão, com segurança, às vezes de uma forma lenta, porém precisa, com persistência, com um bom senso de estratégia, um pensamento a longo prazo, né? E a casa 7 em Câncer fala da importância das relações íntimas, da importância de cultivar a intimidade e aquilo que você conhece como tua intimidade, de expandir essa intimidade, né? E de se apegar a ela, né? Nos bons relacionamentos que você pode exercitar, né? Dentro da tua intimidade, para que você tenha realmente uma base de sustentação, né, para que esse fundamento da tua vida, né, que é o que a lua significa, o fundamento, é para que você tenha nutrição, né, e a nutrição esse ano vem pelo amor, vem pelo afeto, né, prioriza os relacionamentos amorosos, aqueles que são mais importantes para você, né, se abre se você está assim em relacionamentos ruins, né, se a tua relação não está boa, se abre para essa reflexão, né, se abre para um plano diferente. Você tem força para modificar assuntos nessa área amorosa, você tem força para crescer o teu amor próprio, né? Essa é a lua do amor próprio. Então, cresce o teu amor próprio a cada instante, né? Volta aqui nesse vídeo, revê, né? Quantas vezes foi necessária para ganhar essa força, né? Faz as nossas práticas da sintonização das luas, quando você não estiver se sentindo bem, quando você sentir que a razão fugiu, né? Que você precisa ali de um banho de energia, a gente oferece esse trabalho na terapia lunar também para você, né? Não só pela consciência, pelas palavras que a gente traz, que expande, né, o teu campo de visão interno e externo, mas através dos conteúdos práticos, né, que eu te ofereço aqui. Então, você tem ferramenta, né, de crescer esse amor por você, de amenizar as emoções mais intensas. E aí a gente vê que é uma lua que está entrando numa casa 8, né? Então a gente tem emoção intensa assim guardada, né? A gente tem caprichos, a gente tem tesouros sendo revelados, que é o que essa casa 8 em Leão fala para gente. E esses tesouros, eles às vezes podem aparecer de uma hora para outra, eles às vezes chegam através de processos dolorosos. É um ano em que alguns segredos podem vir à tona. E esses segredos perturbam a gente tem que ter calma, né, para acolher as informações, para acolher, né, esse diálogo interno e trazer para fora a comunicação com o outro, não se esquivar, né, de ter esses tesouros revelados também. E eles vêm desse embate, mas de um embate que deixa a competição de lado, a competição é, que não chega a um denominador comum, né, que tem apenas um vencedor. A gente aqui está em busca da denominação em comum. E é isso que é o propósito desse mapa, a denominação em comum. Quanto mais a gente se individualiza, né, a mais a gente consegue colaborar. E essa colaboração fica a cargo desse meio do céu em Virgem. Em Virgem, não, desculpa, olhei para Lilith, que está aqui, e falei Virgem. O meio do céu em Libra, que é a colaboração, é o eu e o outro, é a união, é a diplomacia. Então, a gente precisa, sim, lembrar, reaprender esse caminho da diplomacia para agir, para viver. A gente precisa aprender a dizer não para os abusos nos relacionamentos, a gente precisa aprender a fazer isso de forma assertiva, sem estimular violência. A gente tem uma tendência de se posicionar, principalmente com esse fundo do céu, né, com essa força ariana,
E a força pisciana traz um pouquinho de caos para o nosso dia. Marte, né, que rege Áries, está em Aquário, então é rebelde, age de forma repentina. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Tanto com esse Marte quanto com esse Plutão que traz esse impulso, né? E isso traz caos para a gente, traz caos para o nosso cotidiano, de passar por cima às vezes dos outros, de ter uma independência tão voraz, tão selvagem, maravilhosamente selvagem, porém é, excessiva, né? E a gente precisa aprender, que é o que o Nó do Sul traz em Libra, a refazer esse caminho do eu com o outro, esquecendo o eu que anula o outro e o outro que anula o eu, tá? Não é por aí. E só reafirmando a nossa identidade dentro desse propósito, né? Aprendendo a dizer eu com essa consciência que a gente vai conseguir colaborar, partilhar, né? A partilha aqui, né? O nosso propósito evolutivo com esse Plutão é a partilha. E é isso que a gente vai aprender ao longo dos próximos anos, né? E que a gente consiga fazer esse processo menos agressivo possível e não dentro de um consumo desenfreado dos nossos recursos, né? Que faz com que a gente entre nessa competição desenfreada também e nesse processo de autoaniquilação, né? De destruição do planeta. E aí é uma esperança quando a gente tem esse Urano, né, aqui, porque a gente pode descobrir novas formas de se cuidar, de cuidar da Terra, né, e formas mais amorosas, que é isso que Saturno com Vênus, né, trazem de propósito para a gente, formas mais amorosas, né, de viver, de estar aqui, de se cuidar, de cuidar desse planeta, de cuidar da gente, do nosso corpo, da nossa casa, da nossa família, de todo mundo que a gente ama, enfim, de cuidarmos uns dos outros e de permanecermos, né? E de sermos felizes. Esse aqui é um mapa alegre, que clama pela alegria, né? É, a galera em Peixes tem bom humor, a galera em Aquário aqui, Plutão e Marte, é desprendida, é desgarrada, não fica pegada a mesquinharias, né? Tem a mente aberta, pensa com originalidade, né? E aqui tem sarcasmo, tem ironia, tem vontade de ter prazer, tem vontade de ser feliz. Aqui tem a criança sendo evocada, o desejo de viver a vida como uma grande brincadeira, que é o que é. Né? É isso que a gente faz aqui, que a gente deveria fazer, né? Focar no prazer, focar naquilo que dá prazer, viver a nossa vida, né? E poder ajudar as pessoas a terem prazer também, a viver bem, a ter conforto, né? E essa oportunidade de viver um pouquinho mais confortável, né? Que é o que a roda da fortuna nessa posição aqui traz. Enfim, é isso que ela traz, né? Deixa evidente para a gente esse caminho, né? E de expansão das nossas raízes, né? Desse conforto. Pois bem, Lilith, né? Está aqui em Virgem. Lilith em Virgem, ela começa esse ano assim, muito focada em crescer, em expandir. É uma posição linda. E Virgem traz aterramento, traz comprometimento também com a realização prática daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente acredita. Mas tem um perigo que é a gente não fazer porque espera, tá perfeito, né? Lilith, ela recebe tudo que a gente deixa de fazer. E ela se volta. É uma energia que se volta contra a gente em alguns momentos. Então a gente precisa encontrar esse espaço de criar, de não prender a criação, de não prender a criatividade, né? A gente vai se sentir assim um pouco limitado em alguns momentos. Mas se a gente faz isso, a gente se desnutre, né? Se a gente não troca, se a gente exige demais do outro também, né? Das nossas relações, esse estado de perfeição, para que as coisas aconteçam, a gente pode exigir demais do nosso pensamento, a gente pode viver algum desequilíbrio, algum distúrbio aí emocional, mental, né? E se atrapalhar nos nossos deslocamentos, se atrapalhar a nossa expansão, né? Casa nova, expansão, ir além, né? E aí a gente vai além integrando essa sombra. É preciso integrar essa sombra, né? E se responsabilizar por ser brilhante, mesmo se não for perfeito, se divertir, fazer o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito, dá check ali, pronto, né? E vai melhorando aos poucos, né? Esse bloco de coisa inteira não existe, né? A gente tem a tendência a se sobrecarregar, e querer fazer tudo, né? Porque
A gente enxerga, a gente faz, e parece que depende muito só da gente. Mas é um ano que a gente já sabe, depende da gente, depende do outro também, né? Então a gente vai seguir em comunhão, em conjunto, harmonizando esses relacionamentos, né? E tendo essa oportunidade de expandir, de ser brilhante, sendo imperfeito. Você é brilhante sendo imperfeito. Então não tenta acertar, experimenta, erra, brinca, se diverte, né? A parte da brincadeira, esse é o princípio, né? E esse é o princípio da saúde, criar, colocar em prática, se expressar. Se você não se expressar, você fica doente. Se você não se expressar, se você não expressar o que você está sentindo, encontrar maneiras saudáveis de colocar para fora, não é perfeita, é saudável, que é simplesmente coloca para fora, minimamente pensado ali, né? Vai desenvolver esse pensamento racional e fazer o que precisa ser feito, né, para ativar o teu lado brilhante e curar e se destacar no meio da multidão. Pois bem, temos um passadão geral aqui nesse mapa. Agora vamos seguir aqui só para a gente olhar aqui algumas coisas, né? Equinócio de outono, no novo astrológico, início do ano de Saturno, já falamos sobre isso. Assiste a aula sobre as estações do ano também, que é maravilhosa, para você compreender esse tempo, né? É a aula que eu considero assim, uma aula muito fundamental, porque dá a noção desse reloginho a longo prazo, né? A cada 4 meses, a cada 3 meses, o que a gente tem, o que a gente vive, né? E sobre o ponto de vista astrológico. E você ganha um domínio muito maior, né, na utilização das luas, né, que você aprende nos primeiros módulos desse curso. Bom, aqui um resuminho, né, de algumas coisas que eu botei aqui para a gente só resgatar e ter em mente, já falei de muitas delas. Vamos juntos, né? Estamos sendo convocados a deixar o passado para trás. Sim, momento de recriar, recriação, reciclar o nosso eu e assumir a nossa identidade, né? Não é o outro que diz quem a gente é a gente que diz quem a gente é. A chegada do Sol em Áries dá início a um novo ano em nossas vidas, um novo período da natureza. É a chegada do outono, a estação da individualização, diferenciação. E no ano de Saturno, que é o pensar a longo prazo, fazer essa separação do que vai e do que fica, né? O que fica para trás, o que você deixa para trás e o que você vai levar com você daqui por diante para viver a tua nova vida. Então, já falamos também que Saturno rege duplamente esse ano, né? E esse Saturno em Peixes, ele tem a ver com a nossa descristalização para um processo diferente, né? De virar um cristal, mas no sentido do amor e do amor crístico. O cristal é isso, né? Nessa direção, né? Esse compromisso com o amor incondicional, com a aplicação desse amor incondicional e construir a tua vida partindo desse princípio, sem se anular, sem fazer sacrifício, sem atos heróicos, né? Mas com atos de comunhão, de compaixão, de partilha desse afeto, desse amor. E aí a gente tem muito importante, né, dentro desse processo, a família, a ancestralidade, as tradições, né? O que a gente vai romper, o que a gente vai reciclar, qual é o ritmo, né, que a gente vai estabelecer para fazer essas mudanças, essas trocas, honrar o passado, honrar as raízes, mas experimentar as asas, experimentar o desconhecido que está do outro lado desse eu que quer dizer, que deseja fazer alguma coisa e que pode fazer alguma coisa que às vezes é diferente do que tentou, né? A importância dos relacionamentos íntimos, a tremedeira nas estruturas, a colheita, os resultados, o espaço para o novo. Plantar, cultivar, manifestar, diferenciar, transformar. As fases da Lua, gente, né? Um ano que, se você aprende as fases da Lua, se você se dedica a essa sabedoria, você ganha a tua vida na palma da tua mão, você faz o que precisa ser feito, você joga com o tempo, você aprende sobre o teu tempo interno, né? Você sobrecarrega as tuas emoções, os teus relacionamentos, né? E voa, e pode voar, pode encontrar essas asas que estão aí pedindo para serem batidas, né? Então, a gente tem aí também uma sobrecarga para atender às expectativas dos outros e também
uma expectativa para exigir, né, coisas dos outros, que a gente precisa amenizar, versus a nossa independência, as nossas próprias ambições, né? Então, é a vontade de atender, a vontade de se anular, esse lance de fazer sacrifícios, né, e autoanulação, que isso não faz parte, isso não é condizente, a gente precisa frear esse movimento, né, e distribuir melhor as tarefas, né, nas nossas parcerias. E reciclar as parcerias, né, por último aqui. Então, usar a criatividade, expressar amor e viver em estado de arte. E aqui é uma separaçãozinha, né, que eu fiz só para a gente entender, para vocês verem claramente a energia como ela atua, né? Aqui a gente tem a conjunção, né? Vênus e Júpiter estão conjuntos aqui, Netuno, o Sol e o fundo do céu estão em conjunção aqui. Casa 3 para Saturno e Vênus, casa 4 para Netuno, Sol e o fundo do céu, obviamente, que é a linha da casa 4. Mercúrio, nó do norte, e aí a gente soma Quíron aqui também, né, numa conjunção tripla, é um stellium, né? Tanto aqui a gente tem um stellium, quanto aqui a gente também tem um stellium, que é mais são 3 ou mais planetas em conjunto. E aí aqui também a gente pode falar dessa força do trio, né, do 3, né, mais do que do 2 nesse mapa. A gente tem as duplas, mas a gente tem os trios muito fortes, né, mostrando bem como que a gente deve operar com a nossa cabeça, né, de maneira transdisciplinar, onde uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, ou seja, uma coisa é uma coisa. Essa coisa não é outra coisa. E, ao mesmo tempo, essa coisa pode ser uma coisa e outra coisa. Parece confuso, né? Mas, assim, aos pouquinhos a gente vai se apropriando dessa linguagem, né? Desse pensamento transdisciplinar, sair do binarismo. Né? Uma coisa não é só uma coisa ou outra coisa, as coisas podem ser uma coisa e outra coisa. Né? Ela é um polo e ela é o outro polo. E ela é uma outra coisa inteira, né? Que não só uma polaridade e outra, ela é uma terceira. E é esse o lugar da nossa chegada enquanto ser humano, enquanto coletivo, né? Enquanto projeção assim de desenvolvimento da nossa consciência. É essa a consciência que a gente tem que chegar, que é a nossa consciência evolutiva, é o desenvolvimento desse pensamento transdisciplinar, de experimentar a nossa vida de maneira transdisciplinar. Aqui desse outro lado a gente tem as oposições, e quando a gente tem várias oposições assim, a gente chama de martelo. É como se a energia martelasse um lado para o outro, de um lado para o outro, né? E a gente tem aqui Marte que sobe lá para Lilith, que está aqui, né? A gente tem, quer dizer, Marte está aqui, né? Vem para cá para Lilith. A gente tem Plutão em oposição à Lua, né? A gente está dentro de um terreno de emoções intensas, de uma vontade intensa de recriação e de uma vontade de usar a nossa autoridade, né? Então, em termos de mundo, de guerras, a gente está num período bastante bélico ainda das nossas existências, e que a gente precisa, assim, né, diminuir a violência, não trazer isso para o nosso dia a dia, né? Não botar tudo a tudo ou nada, porque não é tudo ou nada, né? Não é uma coisa nem outra, é uma outra terceira, né? Vamos no transdisciplinar, né? Aqui a gente tem a oposição de Vênus com Saturno em Peixes, lá para Lilith, nessa. E o meio do céu também pega, tá? Um pouquinho disso, né? Toda essa galera aqui, né? Na verdade, né? Tudo isso aqui fazendo oposição, né? O signo de Peixes e Áries com o signo de Virgem e Libra. Então, são eixos que exigem muito, né? E aí a gente pode pegar esse terceiro aqui também, né? Aquário, Leão. Então, Aquário com Leão, que é um eixo. O eixo da autoexpressão e da partilha. Peixes com Virgem, que é o eixo do servir e o eixo da saúde. A gente pode pensar em autocuidado aí também, da compaixão também, né? Que está em evidência. E Áries e Libra, que é o eu e o outro, ação e reação também, né? E essa proposta da gente sair, né, dessa reatividade e escolher mais os momentos da nossa reação, né? E não se esquivar da escolha. Ficar vibrando, né? Aqui no Nó do Sul é não escolher também, é viver na dúvida, né? Vamos lá, vamos tratar
essa impossibilidade, às vezes, de dar o salto, porque é um ano que pede para a gente dar o salto, né? Essa coragem de botar o eu para fora, o eu que salta em outra direção. E aí a gente tem aqui esse grande quadrado vermelho que se chama quadratura em T. Perceba, ele pega o signo de Capricórnio, onde a gente tem o ascendente, ele pega o signo de Áries, onde a gente tem o nó do norte, Mercúrio e Quíron, ele pega o descendente em Câncer. Então, eu botei aqui para vocês, né, a formação de uma quadratura em T envolvendo os signos cardinais, né? Esses são os signos cardinais. E indica que tem uma tensão constante entre essas energias, né? Enquanto o Capricórnio busca sucesso e realizações, e não importa o tempo que isso leva, Áries busca independência e a afirmação pessoal e que é para já. Câncer está interessado na conexão emocional e na busca por relacionamentos significativos, verdadeiramente significativos. E Libra está ali interessado na harmonia, no equilíbrio, se esquivando às vezes das confusões, das brigas, né? Mas quando a gente tem esse quadrado, essa quadratura em T, a gente é convidada a agir. E o desafio é na ação mesmo, é na iniciativa, por conta dos signos cardinais que iniciam, que tomam iniciativas. E é uma força de superação, né? É uma energia que fala assim, olha, os desafios iniciais eles podem ser muito grandes, mas você vai receber ajuda para superar. Então começa, não espera muito, né? Pensa, mede as consequências, mas começa, faz, age, dá o start, né? Não vai esperar quanto tempo, né? Para realizar teu sonho, para colocar a tua voz no mundo, para se expressar, para criar a vida que tu quer, né? Tá na tua mão. Pelo menos é esse o tempo que a gente vive, né? O nó do norte em Áries. O eu que faz. Então, vamos fazer, né? Façamos. Enfim, tem uma possibilidade de harmonizar aqueles pontos, né? E aqui a gente recebe um novo presente nos signos de terra, que traz mais estabilização, que é o grande trígono. Olha só esse triângulo azul que faz aqui, né? E a gente tem outros trígonos, né, sendo lançados aqui também. É, Então, a gente tem um grande trígono formado pelos signos Capricórnio na casa 1, Touro na casa 5, Virgem na casa 9, trazendo uma energia estável, prática, habilidosa, né? Então, assim, tem habilidade para lidar com questões materiais e financeiras, tem persistência, traz um senso de honra, de ética, um sentido bem legal de administração, sabe? Dos próprios recursos, do próprio cotidiano. Mas como é uma energia que não mexe muito, assim, que não provoca tanto a gente, ela é um presente. A gente pode, às vezes, achar que a estabilidade está muito boa, ou então que assim, o caos está legal, a hora que eu quiser eu faço, e perder oportunidades, tá? Então não perca a oportunidade da Terra de se organizar, de deixar tudo materialmente no esquema para que você possa colher as mudanças e receber novos presentes da Terra, expandir essa terra, né? É um grande trígono de terra, então a gente está recebendo bens materiais, dons materiais, né? As mudanças, elas podem ser aflitivas em alguns momentos, mas elas são muito benéficas, elas estão dentro de um processo de progresso, né? Todo processo, né, leva a um progresso, isso às vezes não se explica na hora, mas se explica depois, né? Essa é a consciência que a astrologia evolutiva traz para a gente, né? E que a gente vive, né, dentro desse estudo, né? E a gente está trazendo para esse ano, né, uma abordagem mais pragmática da vida, menos impressionada. E isso sim é um presente com essa energia pisciana tão forte, onde a gente se impressiona, né? Onde a gente às vezes se perde nas sensações. E então a gente recebe esse presente de transformar aquilo que a gente sente, de realizar. Então, aquele papo todo do começo, né, da vibração, né, presta bastante atenção como você está vibrando, né, e vamos juntos aqui, vamos colocar em prática aquilo que a gente sabe, e que é a chave da cocriação, é a chave dessa troca com o universo, que entende, opa, esse território aqui está pronto para mandar o que ela quer. Ela está criando, ela criou esse espaço na vida dela, e eu entendi a vibração. Então, quando o universo entende a vibração, ele ressoa junto com a gente, né? Então, a gente precisa cuidar muito bem, né, dessas emoções que a gente carrega, curar, tratar, crescer, né? Tornar esse cristal brilhante, né? Lapidar esse cristal que somos. Continuando.
Aqui eu separei o sextil para a gente ver que traz uma qualidade bastante mental, bastante prática para esse ano. Então, o ascendente faz sextil lá com Saturno e Vênus. Então, assim, a gente consegue pensar a longo prazo de uma maneira harmoniosa, a gente consegue equilibrar as nossas atitudes, as nossas intenções, as nossas comunicações, né? Está disponível esse trato prático com as diversas possibilidades que a gente tem de expandir, de crescer, né? De lidar com a nossa multipotencialidade, e de amar e de seguir, né? Movimentando os assuntos do nosso coração. A gente tem de Plutão um sexto para o Sol. Isso é poder pessoal, gente, é ampliação do nosso poder pessoal. Então, a gente precisa reconhecer, a gente precisa se valorizar, a gente precisa valorizar a nossa história, a nossa ancestralidade. Não é jogar tudo fora, né? É selecionar, como a gente já falou aqui nessa aula, porque está propício para a mudança, está fácil, está acessível e é para melhor, né? E tem uma orientação espiritual, tem um cuidado da espiritualidade com a gente, né? Que a gente precisa se abrir para ouvir, para dialogar e melhorar tudo, né, na nossa vida, né? Tá acessível, né? O contato com os mistérios, por exemplo. E aí, desse Saturno, a gente faz lá, né? Saturno e Vênus para Júpiter, roda da fortuna e Urano, na casa 5. Então, é uma comunicação assim, extremamente criativa, artística, né? Coloca o artista que você é para fora no teu cotidiano. Tua vida é arte, sim, tá? A vida de todo mundo, a arte, ela é inerente a cada ser humano, tá? Todo mundo faz arte, viver é arte. A vida é pura arte, a vida é criação, é uma autocriação. Então você se cria todo dia você faz arte. Então olha para a tua vida com esses olhos, né? E faz as tuas escolhas. Você é a diretora, você é a protagonista, né? Você é a vilã, você é tudo, você é todos os papéis dentro dessa história, né? Nesse grande sonho que é a vida, né? E é isso que isso aqui diz pra gente, né? E é feliz, né? É uma configuração feliz, alegre, né? E que é paciente, que encontra paciência, né? E principalmente essa paciência através dessa dimensão cósmica e espiritual que expande a nossa visão sobre nós mesmos, né? E esse auto-perdão que a gente é capaz de se conceder nesse ano. E aí a gente faz sexto, né, da galera em touro para casa 7. Então, assim, bons relacionamentos, né? Vai, investe mesmo nas boas relações, né? Aquela que não tá boa, vamos lá, confia, né? Tem praticidade aí, tem cabeça, sabe, funcionando. Né? E a mesma coisa dos sentimentos, das emoções, né? A lua em leão, a vontade de crescer, a vontade de brilhar, porque é uma lua em leão que quer brilhar e ela faz a gente brilhar com o meio do céu. Fazendo brilhar as nossas metas, né? Nutrir as nossas metas, que tem valor realmente para a gente e que tem esse valor todo, né, de todo esse papo aqui que a gente está batendo nesse momento, né, valor para o outro, valor para o mundo, valor social, valor de partilha e de ocupar a nossa voz, de ocupar o nosso corpo, né, de ocupar esse outro que somos, né, nós mesmos, de ocupar as nossas sombras, de iluminá-las, estamos iluminando as nossas sombras, né, inimigos ocultos, inimigos revelados, tudo vai para o mesmo lugar, né, os amigos ou inimigos, né, tudo se revela, a gente tem a capacidade de iluminar tudo, né, então vamos iluminar aquilo que a gente deseja, né, para crescer realmente, né, que é a proposta desse ano. E aqui a gente tem alguns conflitos, né, que são as inconjunções, são os quincúncios desse outro lado, nesse mapa aqui. O mapa é o mesmo, né? Eu só destaquei para vocês os trânsitos, né, os aspectos, para facilitar aqui um pouco essa organização mental, a transmissão dessa mensagem, dessa leitura, né? É, a gente tem o nó do sul fazendo quincúncio lá para Júpiter e Urano. Então, isso aqui fala do apego que a gente tem ao passado. A gente não quer crescer, a gente às vezes quer se manter ali no conforto, no confortável. A gente se excede muito quando a gente vai para cima de algo novo, né? A gente pode agir de um modo muito repentino, passar assim por cima das pessoas. É uma energia que está de fácil acesso e que a gente precisa ficar vigilante e buscar atender um lado, buscar atender o outro com o máximo da parcimônia, né, e do discernimento, para entender as divergências, né, que a gente sente, que a gente capta, para seguir adiante. E aí a gente tem esse mesmo nó do sul fazendo lá com Saturno, né, que é o regente do ano,
essa inconjunção, e com Vênus também, que rege o signo de Libra, que rege esse passado, que está aqui disponível para a gente manusear. Né? A casa 3 também fala do manuseio que a gente é capaz de oferecer, né, para os nossos pensamentos, para as nossas ideias. E aí a nossa ideia de crescimento, ela às vezes vai contra aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente conhece como verdade, né? Então, paciência para chegar nas conclusões, né? Para chegar nessa colheita, para acolher os resultados que a gente tiver, né? E aqui a gente tem de Lilith esse quincúncio para o Nodo Sul, para Quirón e para Mercúrio. A gente vai trazer um especial sobre Quirón esse ano na terapia lunar. Ele vai fazer parte, né, desse desenvolvimento, né, das nossas dores junto com a Lua e o tratamento dessa criança interior, né? A gente vai explorar bastante isso esse ano aqui. Então, você que faz parte já da terapia lunar, que está acabando o teu curso esse ano, tem plano de extensão para você? É você que está chegando agora, que não faz parte, considere, ingresse, venha, é, desenvolver tudo isso e muito, muito, muito mais, né? Se apropriar de você, se apropriar do teu próprio mapa astral, criar intimidade com você, né, com autoconhecimento que te leva verdadeiramente além. E com uma técnica, né, que é a técnica do compasso lunar, que é uma técnica autoral, onde eu te ensino a fazer esse rastreamento da lua, e você vai fazer sempre a tua vida, né? E você vai conseguir organizar o teu cotidiano, você vai conseguir ter o teu momento assim de autoterapia, de autoanálise, né, de crescimento, né? Fantástico, que é isso que a terapia lunar propõe. E aqui a gente traz a assinatura cósmica do ano para a gente fechar essa aula. A assinatura cósmica do ano de Saturno é Áries, porque a gente tem o fogo numa pontuação altíssima, a pontuação mais alta dos elementos é o fogo. E a gente tem o signo cardial, né, a qualidade cardial, o ritmo, também. 14 pontos para o cardial e 11 pontos para o fogo. Terra 6, ar 6, água 4. Isso pode variar, tá? Esses números podem variar, mas a média vai ser sempre nessa proporção, né? Dependendo de astrólogo para astrólogo, dependendo de alguns sites, softwares que permitem determinados detalhes ou não, né? E aqui a gente fica com essa média que vai se manter, né? De uma forma geral, até porque a diferença é bem grande, né? Na pontuação, né? E ativo. A gente tem fogo cardial ativo, é o signo de Áries. Então, essa é a assinatura cósmica do ano de Saturno, né? Então, a gente tem a oportunidade de recomeçar verdadeiramente, a gente precisa recomeçar, a gente precisa orientar os nossos pensamentos, né, para esse novo ponto de vista amadurecido, né, porque é o ano de Saturno. Então, é o amadurecimento de algumas coisas que está aqui em jogo, são as colheitas, a gente parte já da colheita e do resultado de muita coisa que a gente cultivou até aqui, e agora a gente aceita o que veio, né? E agora a gente se reformula, a gente começa de novo de um ponto de vista de bastante alegria, de bastante expansão, né? Mesmo que haja alguma melancolia envolvida, né? Por conta das nossas grandes ambições. E o medo de tentar, o medo de errar, né? Que breca a gente, que pode trazer, né, questões de saúde física, mental, emocional para o nosso cotidiano, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que uma iniciativa nossa faz toda a diferença, que o caminho se conhece andando, então a gente precisa dar o primeiro passo. E que cada passo seu seja certo, seja o passo que tem que ser dado. Feliz Ano Novo Astrológico, é um prazer estar aqui com você. Mais um ano, nosso segundo ano da terapia lunar, esse sonho realizado. Espero que você que fez esse curso divulgue para mais gente. Espero que você queira continuar também junto do nosso programa de assinatura, de continuidade, né, de expansão desses saberes lunares, que está aqui sempre ativo, sempre vivo. É só ingressar, tá certo? Todos os links estão à disposição. Fala comigo, me manda uma mensagem. Se você está vindo aqui através do YouTube, eu tenho o meu canal lá no Instagram, @Michele dos Astros. Me segue aqui no YouTube, se inscreve nesse canal aqui, se inscreve lá, me segue no Instagram também. Tem TikTok, em todos os lugares, né? Falando sobre de tudo um pouco, e principalmente, né? Astrologia, tarô, terapia energética, terapia lunar.
Tem também o Diário Místico disponível para você para o ano todo de 2024, que é esse planner, essa agenda sensacional, que é indispensável, né? Tem sido indispensável na minha vida, na vida de quem está utilizando essa agenda. Então, tem tudo aí para você. Pode me pedir que eu te mando todos esses links e vejo vocês nas redes sociais e aqui na plataforma Hotmart, onde esse curso está hospedado, onde esse vídeo faz parte, né? É, até a próxima. A gente tem mais aula nova chegando. A gente vai atacar os eclipses daqui a pouco, as retrogradações. Kiron, essa criança interior, esse lado mais brilhante, né, através da cura de algumas dores que a gente carrega. Então, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.